A sua luta contra o pecado é uma coisa boa. E eu tenho lutado contra o pecado desde a minha conversão, né? Que eu me converti há mais ou menos 2 anos atrás. E desde então eu venho lutando contra o pecado. E na Bíblia diz, em 1 Coríntios 10, versículo 13, diz: afirma que as tentações que enfrentamos não são além da capacidade humana, mas Deus é fiel e proverá um meio de escape para que possamos suportá-las. E esse versículo nos diz que mesmo diante das tentações, Deus, se Ele vê que a gente está arrependido com sinceridade, assim como Davi, ele pecava muito, só que Davi ele se arrependia rapidamente e era de coração, era com generosidade, era com sinceridade no coração o arrependimento dele. O Deus, ele ajudará a gente a vencer o pecado, né? E como a gente pode vencer o pecado? Toda vez que a gente peca, às vezes a gente nos condena, a gente fica triste. E o que devemos fazer é não nos condenar, e sim orar e pedir força para o Senhor. Ler a Bíblia para fortalecer o nosso espírito, porque a carne, o espírito pode ser forte, mas se a carne for mais forte que o espírito, se a carne for fraca, gente, se a carne for fraca, a gente vai cair, né? Eu por muito tempo lutei contra o pecado da luxúria, né? E meio que eu, mesmo batizado ali, eu caía, né? Eu sempre caía por causa dos gatilhos e eu me condenava por isso, né? Depois que eu parei de me condenar, depois que eu comecei a focar mais no meu espiritual, eu comecei a me forçar, conseguir persistir para vencer, as coisas começaram a fluir mais, né? Meu espírito foi ficando cada vez mais forte, eu fui caindo cada vez menos, até agora que eu consegui vencer esse pecado, né? Graças a Deus. E Jesus manda a gente ter fé e a gente orar, né? Para fortalecer cada vez mais o nosso espírito em Jesus. Lá no livro de Romanos 6, do versículo 12 ao 14, diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedeceres em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentei-vos a Jesus como vivo dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui nesse versículo, Paulo ele instrui os cristãos a não deixarem, não permitirem que o pecado domine o corpo deles, né? Mas que eles se entregam a Jesus sobre a sua justiça como instrumento de justiça, pois agora estão sobre a graça do Senhor. E o pecado é uma arma para a gente, ele serve para a gente se afastar de Deus e a gente se condenar. E a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é reconhecer o pecado. Após a gente pecar, a gente tem que reconhecer o pecado. Em 1 João 1, versículo 9, diz: se confessarmos aos vossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Então você vai admitir ao Senhor, você vai confessar ao Senhor que você pecou e você tem que se arrepender de coração. Não simplesmente falar, Deus me perdoa. E você basicamente está com todo o orgulho no coração. Você tem que se arrepender de verdade, tá? Porque Deus ele olha o coração, ele vê o coração, ele enxerga o que nós não enxergamos, né? Ele sabe o que pensamos, ele sabe o que nós pensamos, ele sabe tudo sobre nós.
Então, se você não se arrepende de verdade, gente, não adianta, viu? Então, a primeira coisa é confessar o Senhor e se arrepender de verdade, se arrepender de coração, né? Você tem que se arrepender de coração, que não é só se sentir mal, mas decidir mudar a sua direção. O arrependimento sobre a porta para o perdão, né? E para a transformação real. Para a transformação real. Somente. Ou seja, quando você se arrepende, você tem que transformar a sua situação atual. Você tem que, se você estava triste, você tem que tirar toda essa mágoa do seu coração. Você tem que seguir. Siga. Você pedindo perdão do coração, você tem que seguir. Não coloque fardos nas suas costas, não crie mágoas no seu coração, né? E se você está triste, coloque nas mãos de Deus e peça felicidade ao Senhor. Buscar força no Espírito Santo. Você não vence o pecado sozinho. Sem Jesus, a gente não vence nada. Eu venci meu pecado graças ao Senhor. Se não fosse o Senhor, gente, eu estaria até hoje. Eu acho que não estaria nem aqui fazendo esse vídeo, né? O Espírito Santo que dá força de dizer não ao pecado, né? Não tem como a gente negar sem o Espírito Santo, não tem como. É difícil, gente. Quando a gente está com o espírito forte, quando a gente está com o espiritual forte, Jesus nos fortifica, a gente consegue vencer, né? Lá em Gálatas 5, versículo 16 diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. E também a gente deve se alimentar da palavra de Deus, né? Porque a Bíblia é como uma espada contra as tentações. Então, se você luta contra o pecado e você não lê a Bíblia, não vai adiantar, né? Você tem que ler a Bíblia, porque a Bíblia nos traz ensinamentos, nos traz as forças, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso espiritual para a gente poder vencer cada vez mais, a gente poder fortalecer cada vez mais o nosso espírito e vencer os pecados mais facilmente. Eu, por exemplo, eu demorei 2 anos, gente, para vencer o pior pecado que eu cometia, que era a luxúria, né? E também eu falava palavrão, eu ouvia música errada, e mesmo batizado eu fazia isso, né? Mas até eu começar a me entregar realmente para Jesus, eu dei um voto que eu nunca mais ia ver pornografia, que eu nunca mais ia falar palavrão, que eu nunca mais ia pecar contra outra pessoa, né? E hoje eu tô aqui, gente, graças a Deus, né? Então, leia, medite e declare versículos quando você estiver em tentação. Declare versículos. Tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acontecer alguma coisa, declare. Não tenha medo. Não tenha receio. Né? Porque Jesus ele está aqui para nos ajudar. Jesus está aqui para nos salvar. E se você pode ser o fim do mundo hoje, mesmo se você não tiver vencido o seu pecado, gente. Jesus ele vai nos salvar. Jesus ele vai nos salvar porque a gente se arrependeu de forma generosa, mesmo diante dos nossos pecados e de coração. Viva em oração constante. Orar não é só pedir, mas se conectar a Jesus. É conversar com Jesus, como se ele estivesse sentado ao seu lado. Conversa com Deus, cara. Eu converso com Deus sempre. Eu ando conversando na academia, conversando com Deus. Às vezes eu vou fazer uma caminhada, eu sempre estou em conversa com Deus. Não é não é basicamente pedindo várias coisas a Ele, não. É conversando com Ele como se Ele estivesse ao meu lado. E Ele está, Jesus está mais perto de nós do que essa roupa que nós vestimos, gente. E quanto mais tempo com Ele a gente passa, mais longe do pecado a gente fica, mais longe do pecado fica longe de nós, né? Porque quando nós nos afastamos de Jesus,
o nosso espírito enfraquece, o inimigo ele vem para tentar nos puxar de volta. E quando Deus está perto de nós, gente, é impossível isso. Assim como nós, antes de dormir, a gente pedimos proteção a Deus, que eles mandem os seus anjos da guarda para nos proteger de noite. E é como se fosse o inimigo tentando vir nos fazer maldade enquanto estamos dormindo. Ele se depara com vários anjos ao seu redor e ele não faz nada. É tipo isso. Em 1 Tessalonicenses diz, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17 diz: orai sem cessar. Rompa com as brechas. Se algo te faz cair em pecado, pode ser algum gatilho em jogo, pode ser alguma pessoa, pode ser algum grupo de amigos, algum horário do dia. Anote isso e corte isso, né? Corte isso na sua vida, amizades, ambientes, conteúdos, jogos. Eu, por exemplo, gente, eu caía, sempre quando eu jogava GTA V, eu caía, gente, porque você sabe, pra quem já jogou sabe, né? O GTA V, ele tem várias, como posso dizer, ele é, você sabe como é Hollywood, né? O mundo do pecado, a cidade do pecado. Então, o GTA V é basicamente muita coisa acontecendo ali e acabava que também aquilo que a gente mais temia também tinha no GTA, que é a luxúria. Tem no GTA V. Meio que, mesmo diante disso, eu jogava o jogo, né? Eu ficava andando ali na praia e a gente via e tinha ali a boneca, né? E meio que eu caía por causa disso também, né? Aquilo ativava meu gatilho para eu ir pro celular e sabe lá Deus, né, gente? E meio que eu cortei esse gatilho que era o GTA. Amizades. Eu mudei o período dos meus estudos também. Antes eu estudava de noite, né? De dia, né? E meio que a gente era bem pior as conversas que a gente tinha. E meio que eu comecei a estudar de noite, melhorou bastante. E também, antes, gente, em relação a amizades, eu tenho essas amizades ainda, só que meus amigos, por exemplo, a gente andava muito, a gente almoçava junto, só que jantava junto, né? Que a gente estuda de noite, só que por muito tempo a gente, na mesa, eu senti que as conversas fluíam para um lado muito errado. Era palavrão, era coisa errada. E você sabe, né, gente? E eu, como cristão, nunca participava disso. Mas eu ouvia, né? E quando nós estamos em contato com o pecado, mesmo que a gente não participa dele, acaba nos afetando também, né? E meio que eu comecei a trazer minha própria janta para a escola, ou seja, eu cortei mais um gatilho, né? Eu comecei a trazer minha própria janta e jantar na sala de aula mesmo, eu não descia mais, né? E isso começou a me ajudar muito, né? E lá em Mateus, Mateus 5, versículo 29 diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lance-o de ti. Ou seja, se um olho seu pode estar firmado na fé e o outro olho pode estar olhando para o pecado, arranca esse olho, cara. Se ele te faz se afastar do seu propósito, se afastar do Senhor Jesus, cara, arranca esse olho. Não tenha medo. Arranque essa brecha. Arranque esse gatilho. Corte esse gatilho. Porque quanto antes você cortar, melhor, cara. Tenha comunhão com irmãos. Né? Andar sozinho é perigoso. Né? Ter pessoas para orar junto, para conversar para você, como posso dizer, de pular e prestar contas, fortalece, né? Eu, por exemplo, eu tenho um amigo, tenho um amigo bem de coração que quando eu muitas das vezes que eu estava em pecado,
eu sempre, como posso dizer, eu admiti o pecado para ele. Era a primeira pessoa que eu falava sobre o meu pecado, né? Por exemplo, quando eu cometi o pecado de ficar com uma pessoa, né? Mesmo hoje eu sendo cristão, eu fiquei, né? E meio que depois disso, gente, eu me arrependi e confessei a ele. Né? Eu confessei a esse meu amigo, que é cristão também, que é servo de Deus, graças a Deus, um cara muito abençoado. E meio que a gente cria um laço de irmãos, né? Ele ora por mim, graças a Deus. É um cara que foi muito bênção na minha vida. Ele me dá conselhos, né? E isso me ajudou muito. Eu tenho amigos na igreja que me abraçam. A igreja foi o primeiro lugar que eu tive realmente amigos que me amassem de verdade, né? E foi na igreja que eu consegui esses amigos. Porque em outros ambientes, gente, as pessoas, elas sempre te veem como estranho. Vocês são cristãos, elas sempre te veem como estranho. Né? Mas na igreja a gente sempre é fortalecido com outras pessoas, a gente é sempre tocado por outras pessoas, por testemunho, comunhão, você de célula, tipo tudo isso, gente. E lá em Eclesiastes 4, versículo do 9 ao 10, ele traz sentido de melhor é serem dois do que um, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Ou seja, gente, imagine você estar no abismo e você cai, não vai dar tempo de alguém do lado te salvar, porque você vai estar sozinho. Mas quando você está com alguém, gente, a pessoa pode, sei lá, ligar pedindo ajuda para alguém, ou ela pode puxar você, entende? E é isso, gente. Caminho, comunhão, tem amizades de verdade que amizades essas que te aproximam do Senhor Jesus Cristo. Persista na santificação. Persista em vencer os pecados, vencer os gatilhos. Persista em se tornar uma pessoa santificada. Né? Não desanime se você cair. Ore e volte no caminho. Levante-se e continue. Foi isso que eu fiz. Durante 2 anos eu desanimava, eu chorava, porque eu me sentia um cara sujo, né? Mesmo porque eu tinha me batizado, mas eu sempre caía em tentação, gente. Era várias vezes ao mês, que eu caía, né? E a caminhada com Jesus é de crescimento diário. Mesmo se você cai, se você se mostra arrependido, você sempre vai estar se mostrando forte, gente. Você vai ser... E lá na frente, quando você realmente conseguir estar uma pessoa firmada na fé, você vai estar mostrando a sua verdadeira força em fé, seu verdadeiro poder de fé, gente. E lá em Provérbios 4, versículo 18, diz: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser o dia perfeito. Ou seja, quanto mais você tenta, mais lá na frente você vai ser forte. E você não vai mais cair. Assim como eu, graças a Deus, eu nunca mais caí nesse pecado. E nós, seres humanos, somos pecadores. Né? A gente luta constantemente contra os gatilhos, ainda mais nós cristãos. Né? Assim como Davi, ele ele foi o, foi o cara mais santo da Bíblia, gente. Mas ele também era um pecador. Ele pecava muito, ele errou muito, só que ele se arrependia rápido, entende? Ele se arrependia, ele caía, se arrependia, assim como eu, assim como você tem que fazer, né? Davi se arrependia rápido. Por isso que mesmo pecando tanto assim, ele ainda foi um cara muito bom, que Jesus confiou muito. Ele foi um cara bem, foi um cara um dos mais santos que eu conheço da Bíblia. E, resumindo, confissão, arrependimento, dependência do Espírito Santo, palavra, oração, cortar brechas, cortar gatilhos, comunhão
e perseverança. Né? É um processo de todos os dias que você deve seguir. Mas Jesus, ele já te deu a vitória na frente. Ele já te deu a vitória na cruz. Ele já mostra que te ama na cruz. Então, cara, continua com sinceridade, confiando em Deus. Confie em Deus que você lá na frente você não vai se arrepender. Você não vai ter se arrependido quando nós chegamos lá em cima, na eternidade. Você não vai ter se arrependido de ter lutado tanto contra o pecado. Assim como eu estou aqui, eu fui tentado várias vezes para estar aqui passando essa mensagem para você, porque muitas das vezes, gente, eu ia tentar gravar, mas imprevistos aconteciam, né? Mas graças a Deus, Deus me deu força para continuar, para não parar, porque esse é o meu chamado. Então siga o seu chamado, gente, siga o seu chamado, mesmo que as tentações venham, caiu, levanta mais forte. Mas cada tentação que você cai, você tem que ser um voto para Jesus que você vai levantar mais forte. E você tem que persistir. Assim como a pessoa, assim como um corredor maratonista, ele persiste para ganhar a corrida, você deve persistir. Você como pecador deve persistir para ganhar, para vencer o pecado. Amém? Se essa palavra falou com você, cara, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e comente a mim aqui nos comentários se isso fez sentido para você. E Deus abençoe sua vida, né? Para você que ficou aqui até o final. Um bom dia para você, em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, irmão. Tamo junto e Deus abençoe muito a sua vida.